Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando o programa do canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson e vocês estão no canal dos Livros Apócrifos. Eu sou o apresentador e o administrador desse canal. Gente, todos os dias nós viemos trazendo uma novidade aqui para vocês, né? Nós fazemos a leitura dos livros apócrifos e da Bíblia, tá? Só que nessas descobertas que nós estamos revelando para as pessoas, né, que os livros apócrifos, a maioria dos evangélicos não leem ele, ou por medo, ou por achar que são livros que vai destruir a sua fé, tem alguns assuntos, pessoal, que estão aqui dentro. Esses livros aqui, eles foram retirados de dentro do canão da Bíblia, que vocês leem, que todos nós lemos, né, a Bíblia do João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia aqui, ó. Nós lemos essa Bíblia sempre. Olha aqui, ó. Essa Bíblia eu leio também ela. A Bíblia do João Ferreira de Almeida. Esses livros foram tirados aqui de dentro. Então é importante você consultar esses livros para que você possa ter um esclarecimento. Esse livro foi tirado pelos concílios. Tem vários concílios. Aí você vai ter que ter um tempinho para pesquisar sobre esses concílios. E na verdade, a Bíblia foi vendida como uma palavra sendo a palavra de Deus, e não é. A Bíblia é um compilado de livros, né? A Bíblia, o nome Bíblia é em homenagem à cidade de Bíblia, uma cidade babilônica, e eles fizeram como é que se diz? Eles reduziram, né? Eles fizeram uma seleção de livros que eles achavam que podiam ficar e outros que não. Na verdade, todos os livros seriam importantes para as pessoas examinar as Escrituras. Mediante esse assunto, a primeira coisa que nós vamos informar para vocês, está vendo? Essa é uma Bíblia Dalit. É Bíblia, tá, pessoal? Bíblia, ó. Bíblia Dalit, ó. Essa Bíblia, ela é a quarta letra do alfabeto, tá? Do hebraico. Foi escrita por um mestre, por um rabino, né? O Josmar Dia, que hoje não professa o nome de Yahweh, tá? Eu faço questão de falar sobre isso. Mas ele nos deixou uma pérola. Tá vendo esse nome aqui, ó? Yahushua, tá vendo? Esse é o nome verdadeiro do Salvador. O nome do Messias chama Yahushua. Então, tudo que você estiver lendo, todos os livros que tiver tendo o nome Jesus, é uma mentira ali. É uma tradução, uma transliteração. Denilson, mas o nome é muito poderoso, mas não é um nome verdadeiro. E hoje, meus irmãos, vamos ler a declaração de José de Arimateia. O nome não é José porque a letra J ela não existe no hebraico, pessoal. Eu sempre faço questão de frisar isso para vocês. A letra J ela não existe no hebraico. Logo, as palavras Jesus, Jerusalém, anjo, essas palavras não existem. Eles criaram uma tradução para enganar os senhores, ok? Vamos lá? Nós temos esse livro apócrifo chamado A Declaração de José, ou Yosef de Arimateia. Ele fez uma declaração muito forte. E esse vídeo é para você que conhece a história do Messias, que contaram para você, né, que o Messias foi morto por ele se chamar Filho de Deus, né, por ele se chamar o filho de Yahweh. Mas você sabia que essa história não é verdadeira? Outros afirmam que foi porque ele curou no sábado. Você sabia que essa história também não é verdadeira? Existe uma história que talvez você não saiba, mas eu vou te contar aqui agora porque é que ele foi acusado e levado a ser julgado, né, ao Ministério Público. Ele foi levado as pessoas condenar ou absorver ele. Vamos acompanhar? Na página 748 do livro apócrifo, no capítulo 2, o José de Arimateia, ele faz uma declaração, tá aqui esse livro, tá? Ele faz uma declaração e você pode ler, tá? É a declaração de José de Arimateia, a página desse livro apócrifo aqui é 748. Vamos ler a história. Eu vou ser breve com vocês. Olha só. No dia seguinte, que era quarta-feira, eles já tinham lançado mão do Messias. O Judas já tinha beijado, já tinha traído, já tinha entregado ele.
Só que eles, uma noite antes, eles não tinham o motivo, esse motivo de curar no sábado, não era um motivo forte, era um motivo grande, mas não era o maior motivo que levou a matarem o Salvador da humanidade. Eles tinham que criar, eles tinham que planejar alguma coisa para poder acusá-lo. Eles tinham que ter uma acusação formal. Olha o que eles fizeram, gente, preste atenção. No dia seguinte, que era quarta-feira, levaram ao palácio de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, né? O Caifás, ele era uma espécie de senador, né, religioso que comandava, né? Ele comandava, vamos supor, o Supremo Tribunal de Jerusalém, ou de Jerusalém. Ele era um cara que não queria perder os privilégios políticos. Nós estamos vendo aí no nosso Brasil algumas coisas desse trato, referente ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal e ao governo. Nós estamos vendo muito isso. Esse retrato que está acontecendo agora já aconteceu na época do Messias. O Messias, chamado, que nós chamamos de Yahushua, você conhece como Jesus, ele estava incomodando essa galera do poder. Porque nessa galera do poder havia sacerdotes, haviam anciões, haviam privilégios para algumas pessoas que não queriam perder esses privilégios. Existe uma falsa monarquia em Jerusalém ou Jerusalém, o qual havia um rei chamado Herodes que estava se assentando na cadeira de Davi. A cadeira de Davi tinha que ter um legítimo herdeiro. Então, quando você olha para a história do Messias, você pensa que é só religiosa. Não é, era política. E Yahushua foi morto pelos políticos da época, políticos religiosos. Os mesmos políticos que estão hoje dentro do Congresso, as mesmas elites que estão fazendo força. Agora chegou o momento de eleição, as igrejas estão se armando para colocar as pessoas que vão defender os seus interesses. Olha só, hein? Dentro do poder da nação. Bom, mas vamos lá, para você entender o que eu estou te falando. E por que eu estou falando isso aqui? Eu quero fazer uma justiça, tá, pessoal? A injustiça que foi falada nas igrejas evangélicas o tempo todo, nunca mostrando a verdade. Mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. Escuta só isso aqui. Então Caifás perguntar-lhe: ouve, por que roubaste a lei e levaste a leilão público a promessa de Moisés e dos profetas? Existia um pergaminho com as leis de Moisés que eles acusaram o Messias e a jogaram na conta de Yahushua. Alguém fez esse papel sumir lá de dentro do cofre deles, lá do local onde estava guardado. E eles jogaram a culpa em Yahushua, que Yahushua, ou Jesus Cristo, havia furtado esse pergaminho. Olha que coisa terrível. Olha aí, ó. Então eles fizeram um complô, eles fizeram uma cilada para poder tirar esse cara. Esse cara chamado Messias, ele era uma ameaça. Pô, o cara pregava contra o templo, pegava contra os fariseus, os líderes religiosos, pregava contra o dízimo, pregava contra tudo. O cara falava muito mal desses caras que falavam. Ele veio instituir um novo mandamento. E nesse novo mandamento ele instituiu esses caras todinhos que estavam enganando a nação do povo hebreu. Olha aí, ó. Então, no dia seguinte, que era quarta-feira, levaram-no ao palácio. Quem? Levaram quem? O Yahushua, o Jesus. Eu vou falar Jesus e Yahushua sempre, porque o povo de Yahushua conhece, e o povo que é de Jesus não sabe que o nome dele é Yahushua. Então tem que fazer sempre essa observação. Eu fico muito... Eu não fico à vontade, eu vou ser sincero a você, de falar o nome Jesus. Eu não fico à vontade com a mentira. Mas eu tenho que falar do nome mentiroso para vocês vocês pelo menos me ouçam. Se vocês me ouvirem, você que é evangélico, vocês me ouvirem que o nome não é Jesus. Então, todas as igrejas que estão falando em nome de Jesus estão mentindo para vocês, gente. Não é Yeshua, eles estão mentindo. Os líderes religiosos só querem o nome de Jesus para um comércio, para levar vocês para dentro de templo, para fazer rebanho político, para fazer panelinha, para fazer um montão de coisa, menos a vontade do Pai. Menos a vontade do Pai. Menos, muito menos. Por isso que você vê tanto erro dentro de igreja evangélica, você vê tanto escândalo com esse pessoal evangélico, mesmo ele lutando
para eles não mostrarem os escândalos, né? Eles fazendo uma vida de artista, uma vida, né, separada, mas não tem jeito. Não tem jeito. Tudo que é em oculto vai ser revelado. Não adianta. Até os ocultistas que fazem os pactos com o capeta, com o cão, com o Lúcifer, no sapatinho, vai ser revelado. Nada é oculto que não venha a ser. Nada é oculto que não venha a ser revelado. E aqui vai ser revelado para vocês aqui, depois de quase 400 anos, que ele não morreu há 2.000 anos atrás, que é outra mentira do sistema. O sistema mente pra caramba, gente. O sistema é o bicho mais mentiroso. Eles manipularam a escritura para poder enganar vocês. Mas, ó, acordem enquanto é tempo. Olha aí. Então Caifás, na hora nona, e Anás, eram dois homens, né? Caifás e Anás. Esses dois estavam como sumo sacerdote. E Caifás e Anás perguntaram: ouve, por que roubaste a lei que levaste a leilão público as promessas de Moisés e dos profetas? Perguntando para Yahushua. Mas Jesus nada respondeu. Jesus não se defendia. Nada respondeu. Porque sabia que era truta, era armação. E diante de toda a assembleia reunida, indagaram aí dele: por que pretende desfazer num único momento o santuário que Salomão erigiu em 46 anos? E Yahushua não estava falando que ele ia quebrar o templo de Salomão. Imagine se eu hoje fizesse o seguinte, gente. Eu fosse lá em São Paulo e falasse: eu vou derrubar o templo de Salomão e vou erguer em 3 dias. O líder da Igreja Universal me chama a polícia. Ó, tem um maluco aí, um suicida que quer explodir tudo. Então ele estava achando que Yahushua estava programando para destruir o templo de Salomão, que foi feito em 40 anos. Olha aí. Era o templo que eles adoravam, era o templo dele. Só que Yahushua não estava falando daquele templo, ele estava falando do corpo dele, não era do templo de Salomão. Mas eles não entendiam isso. Gente, não adianta. A mesma coisa está falando aqui, ó. A gente está falando com todos vocês que o nome do Messias não é Jesus, mas as pessoas não entendem, cara. É difícil das pessoas entenderem. É difícil delas acreditarem que esses líderes religiosos, todos eles, estão te enganando. Todos estão te enganando. Olha, você não é pastor, está com cara de padre. Aí você é padre? Não, não sou padre, não sou pastor. Eu sou apenas um ser humano. Que comecei a ler a Escritura e comecei a ver a marmelada que é esse meio aí religioso político. E se você não acordar a tempo, você vai ser condenado junto com esse pessoal. Eles estão enganando, claro que o castigo maior é para eles, mas a verdade está acontecendo para o povo, para o povão. Se você é povão e você parou para me ver aqui agora, se alguém te mandou esse vídeo, enviou esse vídeo, pare agora imediatamente, respire, faça uma oração, ore ao Pai, não precisa orar de voz, ora ao Pai, e veja se as palavras que eu estou falando para você são verdadeiras. Ok? Aí vamos falar assim, ó. Então indagaram a dele: por que pretende desfazer num único momento o santuário que Salomão erigiu em 40 anos? Jesus nada respondeu. A esta pergunta, sabe-se que o santuário da sinagoga havia sido saqueado pelo ladrão. Então, olha só, eles jogaram a culpa de terem roubado o templo, eles mesmos tiraram, eles plantaram essa prova, saquearam o santuário, mandou lá os caras foi fazer o serviço sujo e jogou na conta de Yahushua, de Jesus, né, que você conhece. Mas ao cair da tarde, na quarta-feira, a turba dispunha de queimar a filha de Caifás, porque os livros da lei haviam se perdido e não sabiam como celebrar a Páscoa. Então, você sabe que o Messias morreu na Páscoa, né? A Páscoa, você sabe que é uma tradição dos judeus, do povo judeu, de celebrar a saída do povo do Egito. Come-se pães asmos, ervas amargas e assa-se ou mata-se o cordeiro. Por isso que você nunca entende que o Messias foi morto na Páscoa. Ele foi morto porque ele foi o cordeiro do Pai, o último. O Pai não aceita mais sacrifício. Por isso que esse Deus do sacrifício que as igrejas falam aí é mentira. É uma mentira. Não é para o Pai Yahweh. O Pai Yahweh já, o último. O Pai já estava enojado das pessoas matarem os bichos, de fazerem ofertas de bichos, de sangue. Ele não quer mais sangue. Ele quer a sua alma. Sangue quem quer agora é o outro Deus. É Lúcifer. É o Terron, eles querem o teu sangue. Mas eles lhe disse: esperai, filhos, e mataremos esse Jesus e encontraremos a lei da santa festa para celebrar-se com toda a solenidade. Então Anás e Caifás entregaram às escondidas a Judas Iscariote uma boa quantia de ouro e lhe fizeram a seguinte missão: dizem, conforme afirmaste, eu sei que a lei foi furtada por Jesus. Olha o que eles fizeram com Judas. Tá vendo?
A história de Judas é totalmente diferente do que você aprendeu, né? Judas beijou só, né? Não, não. Eles deram dinheiro e falaram para Judas, fala que Jesus furtou o pergaminho lá de dentro do templo de Salomão. É só você fazer isso, só. E você mostrar quem é ele, que o resto a gente faz. Eu sei que ele foi furtada por Jesus, para que o delito recaia sobre ele, não sobre esta irrepreensível donzela. Eles queriam matar uma menina, uma mulher, que eles afirmam ter roubado. Eles queriam tirar a culpa de cima dela e jogar a culpa em arroz. E quando se puserem em acordo nesse particular, Júlia lhe disse que o povo não saiba que me haveis dado instruções para fazer isso contra Jesus. É melhor soltá-lo e eu me encarregarei de convencer o povo de que as coisas é assim. E astutamente puseram Jesus em liberdade. Astutamente puseram Jesus em liberdade. Então, lembra que ele foi solto, ele foi preso, aí foi solto. Gente, quem prendia o Messias sempre era os soldados dos sacerdotes dos templos. Existia um governo em Jerusalém, em Jerusalém, que vocês conhecem, que eles não estavam satisfeitos com as curas, com as palavras do Messias, que eram muito fortes contra esse sistema que engana, que está enganando até hoje, é o mesmo sistema que está hoje aí na tua igreja. A tua igreja é esse sistema de Caifás. Ananás e Caifás. É o mesmo sistema. E se você não abrir o ouro, você estará condenando o Messias de novo, chamando ele de Barrabás. Quando você chama Yahushua de Jesus, você está chamando ele de Barrabás de novo. Barrabás era um preso político, tá, pessoal? Então, tu vê a armação que foi para matar o Messias, tudo armação política. O maior medo desse sistema é que a verdade aconteça para o povo. Quando vocês descobrirem que a história do Brasil é falsa, né, que não tem verdade nessa história, porque você sabe só uma prova cabal de que a história do Brasil é falsa. Pedra da Gávea. Lá tem uma inscrição dos fenícios de 3.500 anos antes do descobrimento do Brasil. Então, a história do Brasil é mentirosa. A história da Lua, de o homem ter ido à Lua, é falsa. A história da Terra bola é falsa. Gente, a história que estão se contando nas igrejas evangélicas são falsas, eles são mentirosos. É isso que eu estou te falando. Católicos, evangélicos, espíritas, eles estão contando uma história falsa. Tem verdade que eles falam? Tem, mas não é absoluta. E é isso que a gente está tentando mostrar para você. Que a Yahushua possa abrir o seu coração, ele possa abrir a sua mente, ele possa te mostrar como eu estou fazendo jus agora, aquilo que ele sofreu calado. Ele não se defendeu. Por quê? Porque não é adiantar, gente. Quando a pessoa planta uma prova contra outra pessoa, não vai adiantar. A justiça não é humana. A justiça humana é falha, pessoal. Essa justiça que nós falamos, ela é falha. Agora, a justiça dele, do Pai, essa daí não falha não, meu irmão. E quando as pessoas podem sofrer, pode passar 1, 2, 3 tempos, mas ele não deixa de cumprir o que ele vai fazer. Que vocês possam ter entendido e que vocês possam abrir seus olhos a partir de então. Forte abraço, esse é o canal DRM, deixa o seu like e se inscreva no canal, pessoal. É importante você se inscrever, tá bom? Um beijo, fiquem na paz de Yahushua e até amanhã, onde nós estaremos falando mais um pouquinho. Tem muita história para contar para você e tem a história, nós vamos fazer a nossa live amanhã e eu quero você aqui no nosso canal, tá bom? Tchau, pessoal!